Agora vamos falar do verbo de ligação. Bom, o que você precisa saber sobre o verbo de ligação? Eu sempre digo que semântica é tudo. O verbo de ligação, ele não indica ação. Não indica ação. Esse é o primeiro passo. Lembra da nossa aula de verbo? O que eu disse? Que o verbo ele pode indicar ação, fenômeno da natureza, estado, qualidade, mudança de estado. Lembra? Então, aqui é o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele indica estado, mudança de estado, qualidade, permanência de estado, certo? Esses verbos se chamam verbo de ligação por quê? Porque ele só vai servir para ligar, aliás, só servir, né? Parece que estou diminuindo a importância dele. Ele serve, tirar o só do meu discurso, até porque ele tem, todo verbo tem importância, né? Porque sem verbo não há oração, já falamos sobre isso. Então, qual é a função do verbo de ligação? É ligar, combinado? Ele liga o sujeito a um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, por isso que é predicativo do sujeito, combinado? Então eu tenho lá, ó, esses são os principais, mas eles não são os únicos. Eles não são os únicos, certo? Então ser, estar, permanecer, tornar-se, continuar, parecer, tudo isso, ficar, tudo isso é verbo de ligação. Mas é importante você saber que o verbo ele só vai ser de ligação se ele indicar estado, mudança de estado, qualidade, permanência de estado. Se ele não tiver nesse sentido, ele não é verbo de ligação, tá bom? Daqui a pouco eu mostro. Então eu tenho aqui, ó. Pedro é inteligente. Verbo de ligação. O verbo de ligação, ele serve para ligar um sujeito a um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é uma qualidade, é uma característica, é um juízo de valor, é uma informação que faz referência ao sujeito, mas ela não fica perto do sujeito, tá? Se ela ficar perto do sujeito, aí eu vou ter que mudar a pontuação e eu vou falar disso só na aula de pontuação, combinado? Aqui o que você precisa saber é que se eu digo que Pedro é inteligente, quem é inteligente? Pedro, sujeito. Inteligente é uma característica de Pedro, predicativo do sujeito, certo? Então esse verbo, ele não pede complemento, ele só liga, por isso ele se chama verbo de ligação, combinado? Perfeito. Então eu tenho lá, Pedro inteligente, eu tenho o quê? Uma característica, na verdade uma qualidade. Eu considero Pedro inteligente. Agora sim, Valentina está gripada. Aqui já é um estado. Ó, verbo de ligação, é um estado. Então, Valentina, sujeito, gripada, predicativo do sujeito. Pedro tornou-se médico. Mudança de estado. É uma coisa e passou a ser outra. Então, verbo de ligação, sujeito, predicativo do sujeito. Combinado? Agora, se eu disser isso aqui, ó. Pedro está no Rio. Pedro está no Rio? Presta atenção, porque eu não quero ninguém no decoreba. Aqui, eu não posso chamar de verbo de ligação. Por que eu não vou chamar de verbo de ligação? Porque aqui, o meu verbo vai ser intransitivo. Por que, Aline? Porque não indica, ó, não indica o quê? Estado ou qualidade. E ele vem acompanhado de um adjunto adverbial, ok? Então, tradicionalmente, esse aqui vai ser um adjunto adverbial, ok? E o verbo não vai ser mais verbo de ligação. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O que eu quero dizer é que a transitividade do verbo, ela é contextual. Sempre. Porque ela não é fixa. Você não pode decorar. Ah, o verbo comer é sempre transitivo direto, porque quem come, come alguma coisa. Não, eu posso dizer que eu comi muito ontem. Acabou. Se eu digo isso aqui, ó, eu comi
muito. Ontem. Sentido completo. Eu não preciso dizer o que eu comi. No caso, o que eu comi, comida. Ou qualquer coisa, não interessa o que é. Você entende a mensagem. Eu não preciso de complemento. Nessa frase, o verbo é intransitivo, porque não precisa de complemento para você entender a minha frase. Comi muito ontem. Nossa, ontem na janta eu comi muito. Ah, você já sabe o que é. Agora, se eu digo, comi muito chocolate ontem. E comi mesmo, gente. Comi 2 barras de diamante negro. 2, uma atrás da outra, porque eu tava com muita vontade de comer chocolate e eu amo diamante negro. Aí eu fui lá e comi muito chocolate. Eu comi muito o quê? Chocolate. Objeto direto. Então, aqui o verbo é transitivo direto. Então, observe que a transitividade, ela é contextual, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui, ó. Acabei de dar exemplo do verbo estar. Quando ele indicar estado, pronto, ele é verbo de ligação. Pedro está feliz. Quando ele vier seguido de uma ideia de lugar, ele vai ser verbo intransitivo. Pedro está em Manaus. Combinado? Segundo verbo andar. Eu não vou falar um monte não, só para você entender. Vou falar alguns verbos aqui. O verbo andar. Quando o verbo andar estiver no sentido de caminhar, né? Eu ando rápido, eu ando devagar, ele é verbo intransitivo. Pedro anda muito. Verbo intransitivo. Então, observe que eu preciso entender o sentido do verbo. Preste atenção no sentido. Qual é o sentido do verbo? Caminhar? Intransitivo. Mas ele pode também indicar estado. Pedro anda feliz. Né? É o estado de Pedro. Ele anda feliz. Tanto é que eu consigo substituir por Pedro está feliz. Aqui, ó, verbo de ligação. Lembra quando eu falei sobre o verbo, o tempo composto, que eu dei até o exemplo da música do Renato Russo? Tenho andado distraído, ó. Tenho andado distraído. Eu amo essa música. Quando ele diz tenho andado distraído, isso aí eu tenho estado distraído, eu tenho estado, ó, tenho ficado distraído. É verbo de ligação. Porque eu não estou andando distraído, eu não ando distraído no sentido de, o modo. Cuidado para você não confundir com um modo, não é modo. Tem gente que pensa assim, não é o modo como anda? Não é o modo, tá? Porque se for o modo, vai ficar mais claro que é no sentido de estar distraidamente, tá andando distraído, tá caminhando distraído. Mas tenho andado distraído, eu tenho ficado distraído. Tá? Então, cuidado, entenda a semântica do contexto. Então, aqui ele vai ser o quê? Verbo de ligação, o verbo andar. E o verbo trabalhar? O verbo trabalhar, todo mundo acha que ele é intransitivo. Sempre. Quem trabalha não precisa de complemento, ele trabalha. Pedro trabalha muito, não precisa de complemento, é intransitivo. Sim, tradicionalmente ele está lá como verbo intransitivo. Mas analise o contexto. Se ele tiver um sentido de manusear, aí eu tenho lá, o marceneiro trabalhou a madeira com perfeição. Aí você tem lá, ele trabalhou o quê? A madeira. Objeto direto. Percebeu? O com perfeição é o modo. É o modo. Trabalhou a madeira como? De que maneira? Com perfeição. Adjunto, adverbial, de modo. Ó, o adjunto adverbial é toda a ideia circunstancial, combinado? Então, aqui o verbo trabalhar está como verbo transitivo direto. Trabalha alguma coisa. No sentido de manusear ou consertar. Aí a gente pode interpretar como quiser aqui. Mas é no sentido de manusear. Ele trabalha, ele, né? Não é consertar, mas ele trabalha a madeira. Deu para entender? Maravilha. Bom, agora a gente vai falar do adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? É aquele elemento que vai indicar uma circunstância, certo? Bom, o que vem a ser essa circunstância? É uma ideia situacional. Você tem uma frase,
certo? Você tem ali um enunciado, uma informação, e aí você precisa saber todo o contexto situacional. Onde ocorreu, certo? Quando ocorreu, como aconteceu. Então você quer saber todos os detalhes da informação? Esses detalhes, eles são sempre circunstanciais. Porque o que é circunstância? É tudo que circunde, né? É tudo que acontece aqui nessa situação. A palavra é essa mesmo, circunde, né? O que está em volta. Tudo que está em volta daquele acontecimento, ok? Então, o adjunto adverbial, para você identificar na frase, é pelo contexto, ele é mais semântico do que sintático. O que eu quero dizer com isso? Que você mata pela semântica, ok? É pelo sentido dele. Não estou dizendo que ele não tenha função sintática. Tem, ele é uma função sintática. Adjunto adverbial é uma função sintática. Por quê? Porque é um termo que está, de certa forma, subordinado, e toda função sintática é subordinada, ok? Então, quando você tem ali, por exemplo, o objeto direto é subordinado ao verbo, o adjunto adverbial também pode estar subordinado ao verbo, certo? Mas lembra que eu falei, ó, o adjunto adverbial, ele pode estar ligado ao verbo, mas ele também pode estar ligado a um outro elemento do texto. Por quê? Porque ele é um advérbio, de certa forma, ele é um advérbio. E esse advérbio, ele pode estar ligado a um adjetivo, ele pode estar ligado a um outro advérbio, tá bom? Então eu preciso analisar com cuidado. Só que por ele ter um valor semântico muito forte, você mata pela semântica, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Daqui a pouco eu dou o exemplo, tá? Vamos pensar aqui, ó. O adjunto adverbial, ele pode aparecer de 3 maneiras. Ele pode ser uma palavra, né, um termo. Então, ó, ele saiu ontem. Qual é a pergunta que você faria a esse verbo? Vamos lá, qual a pergunta? Primeira pergunta, hierarquia, achar sujeito. Quem saiu? Ele. Perfeito, ó. Ele saiu. Achei o sujeito. Ele, sujeito. Eu faria pergunta para achar complemento? Não, porque o verbo sair é intransitivo. Você sabe que ele é intransitivo, não precisa de complemento. Acabou, ele saiu. Mas você tem uma informação a mais. O adjunto adverbial é aquela informação a mais. Então você vai fazer a seguinte pergunta: ele saiu quando? Ah, ele saiu ontem. Ah, é um advérbio de tempo. Então eu tenho aqui, ó, um adjunto adverbial de tempo. Combinado? O adjunto adverbial também pode aparecer em forma de locução, que é a locução adverbial. Ele saiu às escondidas. Locução adverbial. Função sintática: adjunto adverbial. Ok? Adjunto adverbial. Mas olha só, lembra que eu comentei que tudo que acontece no período simples acontece no período composto? Então, olha que bacana. Eu também tenho um adjunto adverbial em formato de oração. Quando eu digo ele saiu quando eu cheguei. Vamos por parte. Quantos verbos eu tenho? O verbo sair e o verbo chegar. 2 orações. Beleza? 2 orações. Ele saiu. Ó, eu tenho uma ideia temporal. Quando cheguei. Isso aqui tudo é uma oração adverbial. É uma oração adverbial de tempo. Ideia de tempo. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal. Então, o adjunto adverbial, porque também é um adjunto adverbial. Aliás, para quem não sabe, toda oração adverbial é um adjunto adverbial. Só que é um adjunto adverbial com verbo. Por isso que a gente chama de oração adverbial. Deu para entender? Maravilha. Bom, como eu disse, o adjunto adverbial, ele apresenta sempre uma ideia de circunstância. E essa ideia circunstancial você analisa na frase. Então, não saí por causa da chuva. Adjunto adverbial de causa. Comi muito. Adjunto adverbial de intensidade. Sairemos com Ana. Adjunto adverbial
me embolando aqui, adjunto adverbial de companhia. E assim vai, tá? Você tem aí a listinha no seu material. Não vou ler tudo, porque ler você já sabe ler, né? Então eu preciso ler pra você. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Em geral, a banca não vai cobrar isso aqui, ó. A nomenclatura completa, adjunto adverbial de causa. Ou ela vai só cobrar adjunto adverbial, ou ela vai falar assim, ó. Dizer que o elemento sublinhado apresenta ideia de causa. O elemento sublinhado apresenta ideia, ou então a expressão da linha tal apresenta uma ideia de concessão. Olha aqui, eu botei um que quebra a ideia de concessão aqui, ó. Apesar da hora, irei à festa. Adjunto adverbial de concessão. Então ela pode falar assim, a expressão apesar de indica uma concessão. Sim, indica uma concessão. Percebeu? Então é a semântica. Ela quer só a semântica, mas ela não vai falar. A banca não vai chamar isso adjunto adverbial. Não vai. Essa nomenclatura toda, dificilmente você vai encontrar. Mas é importante saber a semântica. Combinado? Ótimo. Vamos agora falar do último elemento, né? O último termo ligado ao verbo. O nosso agente da passiva. Bom, o que você precisa saber? Se você lembra da aula de voz passiva, lá de verbo, você vai saber isso aqui. O agente da passiva é um termo que está na voz passiva analítica, já falamos sobre isso aqui não é mais novidade, já estudamos isso aqui. E esse termo que pratica a ação verbal. Não confunda agente da passiva com sujeito. Não confunda, tá? Sujeito é uma função sintática, agente da passiva é outra função sintática, ok? Agente da passiva vai ser sempre um termo regido de preposição por ou de. Então você pode dizer que o incêndio foi controlado pelo bombeiro. Foi controlado por quem? Olha que você também faz uma pergunta. Foi controlado por quem? Foi controlado pelo bombeiro. Agente da passiva. Aline, por que eu não vou chamar de objeto indireto se é preposicionado e na minha pergunta tem preposição? Porque, primeiro, o objeto indireto não pratica uma ação e o agente da passiva sempre pratica uma ação. Combinado? Então, ó, matou pela semântica. Quando eu digo que quando você entende o sentido, você mata. Você entende a função sintática, tá bom? A rua está cercada de policiais. Observe que está cercada de quê, né? Ou de quem? Agente da passiva, porque são os policiais que cercam. Você consegue passar para a voz ativa, ó. Os policiais cercam a rua. Ou o bombeiro controlou o incêndio. Percebeu? Então eu tenho aí o agente da passiva é aquele. Então vamos apagar aqui, ó. O agente da passiva ele vira o sujeito na voz ativa. Combinado? Ele vira o sujeito. Então você sabe que o agente da passiva não... o agente da passiva não é o sujeito, porque tem preposição. E não existe sujeito com preposição. Anota essa informação. Não existe sujeito preposicionado. Combinado? Agora, o agente da passiva é um termo preposicionado. Bom, então vamos lá, ó. Para fechar, vou fazer um resumo de tudo que eu falei, desses termos ligados ao verbo, porque o que você precisa saber? Que os termos ligados ao verbo, porque você tem os termos que são preposicionados, termos que não são preposicionados, então você tem lá complemento verbal, ó. Complementos, certo? E aí você tem lá o direto, o indireto. Então, objeto direto, objeto indireto. O que mais que você tem? Agente da passiva. Termo preposicionado. E você tem
o adjunto adverbial, que pode ou não ser preposicionado. E aí você sabe que o adjunto adverbial ele pode ser um termo, uma locução e uma oração. Tudo bem? Agora, como você vai fazer para você não confundir o complemento direto, o complemento indireto? Como você vai perceber isso? Vamos lá. O agente da passiva é o agente da ação verbal. É o agente, ele pratica a ação. O adjunto adverbial é uma ideia de circunstância. Então, ideia de tempo, de modo e por aí vai, certo? E os complementos, eles completam o sentido do verbo. Combinado? Beleza. Então, não é para ter nenhum tipo de dúvida. E a última coisa que eu quero falar, para fazer um outro resumo, é perguntas ao verbo. Isso aqui é importante, tá? Perguntas ao verbo. Vamos lá. Lembrando da hierarquia. Tá? Sempre lembrando da hierarquia. Então, quando eu falo em hierarquia, a primeira pergunta é para achar sujeito. Aliás, eu vou fazer uma letra menor porque eu vou precisar de mais espaço aqui, ó. Então, ó, a primeira pergunta é para achar sujeito. Então, vai ser sempre o quê? Que ou quem antes do verbo. Combinado? Segunda pergunta. Então, primeira pergunta é para achar sujeito, a segunda pergunta é para achar complemento. Tudo bem? Mesma coisa. Aí agora presta atenção nesse detalhe, presta atenção. Aqui você vai ter que prestar atenção se na pergunta não apresentar preposição, objeto direto. Se apresentar preposição, objeto indireto, combinado? Então, no complemento, você vai fazer a pergunta o quê? Depois do verbo. Então, você tem lá, ó, anotar, vou botar assim para ficar fácil, ó. Pergunta sem preposição, objeto direto. Pergunta com preposição, objeto indireto. Combinado? Terceira pergunta, Aline? Como assim? Ó, vamos supor que você tenha feito uma pergunta para achar o sujeito, aí você fez uma pergunta para achar complemento, daqui a pouco você faz uma outra pergunta para achar complemento, mas você só pode... Ó, para complemento você pode fazer até 2 perguntas. Por que até 2 perguntas, Aline? Porque você tem um objeto direto e objeto indireto. Então, se você tiver lá, por exemplo, um verbo transitivo direto, você só vai fazer uma pergunta. Mas se você tiver um verbo transitivo direto e indireto, você vai fazer 2 perguntas. Exemplo, o verbo dar. Quando você tem o verbo dar, cara, você faz 3 perguntas a esse verbo. Por que tu faz 3 perguntas? Primeiro é para achar o sujeito. Então, quem deu alguma coisa? Certo? Deu o quê? E deu a quem? Percebeu? Você vai fazer 3 perguntas. Então, a primeira pergunta é para achar o sujeito e você pode fazer até 2 perguntas para achar complemento de verbo. Tudo bem? Ótimo.
Só que aí você vai perceber que a sua frase ainda tem mais coisas para analisar e você consegue fazer mais perguntas. Porque às vezes você consegue fazer, sei lá, um monte de pergunta. Se a terceira pergunta ou a quarta pergunta, não importa, porque como aqui você pode fazer até 2 perguntas, então olha só, é só pra você saber que é uma hierarquia. Eu tenho a pergunta para sujeito, depois eu pergunto para achar complemento, e a terceira pergunta, né? A terceira pergunta não é quantidade de perguntas, mas o que eu quero que você entenda são 3 passos. O primeiro passo é para achar sujeito. O segundo passo é para achar complemento. O terceiro passo é para achar adjunto adverbial. Combinado? Então você vai fazer uma pergunta o quê? Circunstancial. Toda vez que a pergunta for circunstancial, a resposta é um adjunto. Aqui não vai dar para você enxergar. Então vai ser o quê? Um adjunto adverbial. Aline, o que é uma pergunta circunstancial? Então, por exemplo, perguntas do tipo onde, quando, como, por quê. Eu não tenho espaço, então você anota aí, ó. Onde, quando, como, por quê, para quê. Tudo isso é circunstancial. Percebeu? Então, quando você fizer essas perguntas ao verbo, você já sabe que a resposta é um adjunto adverbial, tá? Então, presta atenção na semântica, porque isso faz uma grande diferença, isso vai te ajudar. Bom, eu vou encerrar aqui. Essas são as funções sintáticas relacionadas ao verbo, mas não parou por aí não. Ainda tem muita função sintática pela frente, tá bom?